paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, povo de Deus. Estou nesta manhã de segunda-feira, dia 13, para falar um pouco da palavra do Senhor. Esses dias eu tirei de oração buscando algo da parte de Deus. E no sábado eu fui a um culto de mulheres, onde a palavra lá foi ministrada sobre florescer. Florescer no deserto, florescer em tempo de sequidão, florescer em tempo de escassez, enfim. Temos que florescer. E Deus falou profundamente ao meu coração, que tem homens, mulheres, jovens, crianças, que passa 1, 2, 3, vários dias, meses, pessoas que nunca pegaram a Bíblia para ler. E tem a sua Bíblia na sua casa. Não importa se ela é católica, se ela é evangélica, mas tem uma Bíblia dentro da sua casa. E não conhece a história da nossa criação, como que fomos criados, para que fomos criados, qual foi o objetivo de Deus nos criar. E Deus colocou no meu coração todos os dias estar lendo, aleluia, um capítulo da palavra de Deus para falar ao teu coração. A Bíblia Sagrada, ela tem 30, aleluia, ela tem 39 no Antigo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, ela tem 27 no Novo Testamento, né? E é sobre esses livros que eu quero falar com você, no total de 66 livros da palavra de Deus. Talvez você nunca leu nenhum capítulo, nenhum versículo. Talvez você não saiba ler, né? Então Deus colocou no meu coração. E hoje eu estou vestida aqui numa blusa que fala Mulheres que Inspiram, né? Estivemos ali no sertão do Piauí fazendo uma obra missionária. E Deus, assim, tem nos levantado, tem levantado mulheres, tem levantado um povo que tem florescido nesse tempo de pandemia, tempo de escassez, é onde a palavra de Deus ela tem sido manifestada dentro dos lares. Então eu quero ler a palavra do Senhor para você, né? A partir de hoje eu quero todos os dias, com a graça do Senhor Jesus, trazer um capítulo da palavra de Deus. Por que a Bíblia foi escrita? Quando que ela foi escrita? Ela foi escrita para nos ensinar. Ela foi escrita como uma bússola para nós não se perdermos. Ainda que no começo vai relatar a história que Adão e Eva pecaram e foram tirados do jardim do Éden. Mas no Novo Testamento o Senhor ele nos dá novamente uma oportunidade de voltar para o jardim do Éden. Amém? Então quero ler com você a palavra do Senhor, o livro, a Bíblia Sagrada. Como eu já falei, ela tem 66 livros. No Antigo Testamento, 39 que começa por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né? E os livros históricos, que são 12, que relatam a história de Israel, né? História contada, escrita por esses homens, aleluia, que são Josué, Juiz, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esté. E também tem os livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. E aí tem os profetas maiores, né? Estou falando aqui como que a Bíblia se divide. Tem os profetas maiores, depois tem os profetas menores, que são profetas maiores, são Isaías, Jeremias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas menores, que são eles, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. Malaquias fechou. Aí nós vamos para onde? Para o Novo Testamento. Mateus. Aleluia. Novo tempo, uma nova era. Deus aqui ele está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade de voltar ao Jardim do Éden, através de Cristo Jesus. Amém? Então, nós temos no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí vem as histórias, Atos dos Apóstolos, né? Aí tem epístolas ou cartas, né? Romanos, louvado seja o nome do Senhor. E aí tem 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. 1ª e 2ª Timóteo, temos Tito, Filemon, Hebreu, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, temos 1ª, 2ª, 3ª João, né? E temos Judas, não é Judas aquele que entregou Jesus, é outro Judas, amém? E temos o livro da Revelação, que é o livro Apocalipse, né? Então nós temos aí a Bíblia dividida, e é sobre essa Bíblia, sobre essa palavra. Gênesis significa recomeço, o começo de tudo, aliás, o começo de tudo. Então eu quero ler para você, nesse dia e todos os dias com a graça do Senhor. Está lendo a palavra do Senhor, né? Então é tempo de nós florescer. Eu não faço nada. Deus tem algo para você fazer. Amém? Eu creio que essa palavra que será lida chegará em muitos corações. Talvez você não sabe ler, não tenha tempo de ler a Bíblia, mas você vai ver o áudio, você vai ouvir. Eu oro a Deus para que a palavra do Senhor ela penetre no teu coração. Como foi a criação? Para que Deus nos criou? Qual é o teu propósito aqui na terra? Muitas pessoas falam, eu não sei nem para que eu nasci. Você nasceu para um propósito, propósito. Você nasceu para adorar o Senhor. Você foi feita com as próprias mãos do Deus Todo-Criador. Amém? Então eu quero ler nesta manhã Gênesis capítulo de número 1. Quero que você ouça com atenção, observe com atenção. Como que se iniciou? Como que criou? O que Deus fez? Como que tudo aconteceu, né? Então vamos lá. A palavra do Senhor fala assim: a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Louvado seja o nome do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Tudo que Deus fez, aleluia, foi lindo, foi maravilhoso. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Aleluia. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do 2º dia. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareçam a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Aleluia. E viu Deus, aleluia, que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente,
Aleluia. Árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou é bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Louvado seja o nome do Senhor. E seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, louvado seja o nome do Senhor. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aleluia. E foi a tarde e a manhã do dia 4. E disse Deus: produz as águas abundantes, répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai. Aleluia. Vós, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aleluia. E disse Deus: façamos o homem, olha aí, amada igreja do Senhor, povo de Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, aleluia. O criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que esta sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. Aleluia. Nós lemos aqui o primeiro capítulo de Gênesis, primeiro livro, a criação, como que Deus criou. Tudo ele criou pelo poder da sua palavra. Haja luz, haja. Mas quando foi para criar o homem, o ser mais sublime, a criação da coroa de Deus, ele fez com as suas próprias mãos. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele diz nossa, estava Deus Pai, estava Jesus Filho e estava o Espírito Santo de Deus. Então nós, você, eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu o poder, o domínio
de todas as coisas que Deus criou sobre a mão do homem. Tudo que Deus criou foi muito bom. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa ouvir a palavra de Deus com graça, com gratidão, meditando na palavra do Senhor. Pai, eu quero orar por este homem, por esta mulher, por este jovem. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Pai, que ela comece a refletir que ela foi criada pelas tuas próprias mãos. Que tudo o Senhor criou, aleluia, para o teu louvor. Porque tudo que o Senhor criou é bom. E essa pessoa que está ouvindo, ela é boa, porque foi o Senhor que criou. Então alcança ela com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai, para que ela venha entender por que o Senhor criou. Por que o Senhor projetou ela, Senhor, para viver sobre, aleluia, o que é bom. Porque tudo que tu criaste, Senhor, é bom. Então abençoa essa pessoa, que ela venha entender e guardar a tua palavra no coração. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. É tempo de nós florescer. Estou aqui no cantinho da oração, cantinho que eu guardo aqui no meu coração para buscar a presença do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.